pessoal, bem-vindos a mais uma aula de literatura. Vamos falar de mais uma obra hoje, né? Como vocês sabem, a gente está fazendo um especial com as principais obras indicadas no vestibular. E hoje vamos falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É o meu livro favorito, é um livro que eu gosto muito, muito, muito. Eu li na época do ensino médio, mas não manjava muito de Machado de Assis, mas já no começo eu já tinha uma percepção dessa ironia dele, achei uma coisa assim super engraçada, né? Gostei muito. Mas como vocês sabem, eu faço diferente, eu começo falando do autor, da escola literária e depois a gente entra nos detalhes da obra. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ele é um autor realista brasileiro. Para quem não sabe ou não lembra, realismo é aquela escola literária que vem depois do romantismo, que por meio de denúncias, né, da hipocrisia da sociedade, aquela hipocrisia moral, né, os realistas criam obras para denunciar as hipocrisias da época, né, e o Machado de Assis o faz com muita maestria aqui no Brasil e essa de Queiroz o faz com muita maestria em Portugal. Ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, então ele é considerado o patrono da literatura no Brasil, né? Porque a sua obra realmente principalmente a Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que marca toda essa importância, essa imponência da literatura brasileira. Como obras principais, nós temos A Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, 1876, Yaya Garcia, de 1878, Memórias Póstumas, de 1881, Casa Velha, 1885, Quincas Borba, de 1891, que inclusive é uma personagem do Memórias Póstumas, ganha um livro para ele, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, 1908, no ano de sua morte, além de muitas peças, poesias e contos que ele publica, tá? Vamos falar aqui um pouco da obra, é uma obra publicada em 1881, portanto é uma obra que está no meio ali da sua produção, não é nem uma obra precoce, nem uma obra de maturidade. Representa o marco que inaugura o realismo no Brasil, tem uma questão da inovação na temporalidade na obra, né? E o autor defunto que estabelece diálogos críticos em relação à sociedade. É uma obra dividida em 160 capítulos. Vamos lembrar que algumas obras eram feitas em folhetins, ou seja, em revistas ou jornais, e cada pedacinho era publicado a cada semana. O Memórias Póstumas participa disso. E aí é muito interessante, porque como depois eu vou falar um pouquinho melhor disso, a questão do tempo, como a gente tem um tempo psicológico muito forte, porque é um defunto autor que está escrevendo e vai falar da vida dele, enfim, isso é uma inovação dessa questão do tempo psicológico na obra, e aí as pessoas estavam acostumadas com romances, né, de começo, meio e fim. Lembrando, gente, que romance é uma obra em prosa de grande formato, diferente do conto que é breve, é curto, o romance é uma prosa em tamanho grande, vamos dizer assim. Não significa que é romântico, tá? Do período do romantismo, tá? Significa apenas que é uma prosa grande. E vamos falar das personagens. Nós temos o Brás Cubas, que é o narrador e o protagonista. Nós temos a Virgília, que é amante de Brás Cubas, né? Ela é mulher do... Esqueci agora o nome do cara, Lobo alguma coisa? Que ele é um político, né? E aí o Brás Cubas tem um momento da vida dele que ele entra na vida política. E aí vira amante da Virgília, né? Aí ele vira amante dela, mas isso ele já tá mais velho, tá? Não é no começo, não, na juventude dele, ele já tá mais velho. Tem o Quincas Borba, que é aquele amigo do qual falei anteriormente, que vai ter um livro só pra ele, né? Um amigão de Brás Cubas. Tem a Eugênia, que é daquela célebre frase, é linda, mas é coxa, né? Ela é a coxa, por quê? Porque ele rouba um beijo da garota, ela é lindíssima, mas pelo fato de ser coxa, quem não sabe o que é coxa, manca, né? Ela não anda, ela anda e dá né, a perna puxa um pouquinho, por causa disso ele não fica. E aí tem uma crítica, né? A sociedade da época, né? Que assim, os preconceitos não estão desvelados, né? Os preconceitos existem, as pessoas dizem que não tem, mas
existe o preconceito sim. Então é muito interessante que na frase que ele diz é bela, mas é coxa, né? Então ele não fica mesmo com ela por causa disso, tá? Temendo mesmo preconceito social, né? Essa distinção social. A Marcela é uma prostituta com quem ele tem relações na adolescência dele, né? Então ela é citada no começo da trama. O Cotrim, que é o cunhado de Brás Cubas, ou seja, é engraçado, não tá o nome da irmã aqui dele. O Cotrim é esposo da irmã do Brás Cubas, né? Que ela também nem aparece com tanta ênfase assim, ela aparece mais no enterro, no começo da obra, e depois, justamente por causa do Cotrim e da irmã dele. A Inha Loló, né? A Inha Loló é a parenta do Cotrim, né? Uma pretendente de Brás, né? Do Brás Cubas, que a irmã dele vai lá e fala: você podia ficar com ela. E aí até que os dois meio que se viram pretendentes, mas ela morre, se não me engano, de febre amarela, tá? A Dona Plácida, que é a ex-empregada de Virgília, e a mucama, né? Aqui faz os encontrinhos lá, né? Do Brás Cubas com a Virgília, porque a Virgília é casada, né? Por isso que tá lá amante de Brás Cubas, porque ela é casada lá com o político. Então, a Dona Plácida é a que faz os encontros entre eles. Eu acho que até na casa dela, agora não lembro exatamente. E o Prudêncio, que é o ex-escravo de Brás Cubas, ele tem a alforria, e aí ele compra um escravo pra ele desconta tudo que fizeram com ele, principalmente o que o Brás Cubas fez quando menino, com o Prudêncio desconta tudo no escravo dele. Muito interessante essa parte também, tipo assim, agora eu sofri, vou descontar tudo no outro, como se resolvesse, né? E aí vamos ao enredo, né? Após morrer, Brás Cubas decide narrar a sua vida com detalhes, né? Ele começa na infância, na juventude, fala das tentativas de relacionamentos, né, do investimento na política, né, tudo sem grandes efeitos, né. Era rico e não teve problemas financeiros, mas nada engata em sua vida. E aí, por que é importante falar disso, né? A morte do Brás Cubas, nem a própria morte em si é papá, né? Tipo, morreu assassinado. Não tem. A vida do Brás Cubas, na verdade, ela é medíocre nesse quesito emocional, assim, de extraordinário, né? Ele é de uma família abastada, de uma família boa de vida, tá? Ele vai pra Coimbra estudar, depois que... Agora não lembro, ele teve uma decepção, e aí ele vai pra Coimbra estudar, nessa de que foi pra Coimbra... Aí ele volta pro Brasil, ele se formou em Direito em Coimbra, né, que é uma... Lembra que eu comentei isso em outras aulas, né, que é a Universidade Portuguesa, uma das primeiras. E aí ele volta, mas não tem, sabe, ele não engata um puta relacionamento, ele não tem, sabe, aquela coisa que é do romantismo, né, gente? Aquela coisa efervescente, aquele amor, tipo, igual da Iracema, vou morrer, aqui não tem, tá? Então a vida dele é sem graça, só que... Quando ele morre, aí ele começa, tipo assim, eu não devo mais nada pra ninguém porque eu morri. Então ele entra numa posição, vamos dizer assim, elevada, porque agora ele é onisciente, onipotente, onipresente, porque morreu, e tem mesmo essa pretensão de semelhar-se a Deus, né? E ele começa a contar a vida dele. No final, né, que é o último capítulo que é importantíssimo, eu vou comentar os capítulos mais importantes. O da morte dele, né? O do emplasto Brás Cubas, que é uma tentativa, que é quando você acha que vai dar... Nossa, ele vai inventar o emplasto e vai dar certo, ele vai ganhar dinheiro, vai ficar riquésimo, mais do que já é. Não dá certo. Essa tentativa do emplasto que tá mexendo ali com o ego dele. As relações que não deram certo, que a gente viu. A Virgília foi uma amante, se eu não me engano, ela tá engravida do Brás Cubas, mas ela perde o nenê, então, tipo, isso também dá uma chocada nele. A Eugênia... A Inha Loló que morre, a Eugênia que é a coxa, a Marcela que é a prostituta, enfim. Ele não engata uma relação, não tem nada assim de grandes efeitos, né? E só que, justamente, apesar da vida não ter essa grande emoção, porque na verdade, vamos pensar, naquela época, a normotização, eu gosto muito dessa palavra, sabe, gente, normotização, porque o que é normotização? É você ser normal igual a todo mundo, então tem um padrão. Quem tá dentro desse padrão tá ok, tá lindo, tá joia, tá beautiful, né? Então, nessa época, uma mulher, ela era nova, aí ela tinha que casar, aí ela tinha filhos, depois netos, nananã. Um homem, ele se formava, né? No caso, até Brás Cubas se formou, fez direito,
Aí depois ele engata, até depois ele tenta entrar na política, mas também não dá muito certo. Ele faz umas caridades, mas que também não fazem bem a ele não se sente feliz fazendo caridade, enfim, nada faz esse cara feliz. E aí, mas ele é normalzinho, ele só não casou, né? Mas todo mundo tem que ser, perante a moral e os bons costumes, tá ali dentro da normalidade. Então, dentro dessa normatização, ele não consegue, né? Nem chegar nessa normatização. Não tem um amor, não tem um nada, fica muito sem graça. E aí tem as ironias da vida, porque aí ele, claro que ele não assume os erros dele, ok? Não é porque ele morreu que ele, vou me arrepender, agora, coitadinho de mim. Não tem nada disso, tá? Mas no último capítulo, sim, é importante, que é o das negativas, que ele fala que não transmitiu a ninguém o legado da miséria humana, porque ele não teve filho, né? Então ele assume sim essa condição miserável, medíocre do ser humano, né? E claro, ele coloca todo mundo mais ou menos no mesmo balaio. As personagens, não tem nenhuma personagem, entendeu? Não, tá tudo ali naquela mediocridade, aquela classe média, sabe? Aquela coisa burguesa, e é disso que ele fala. E tem uma visão desiludida, assim, uma visão meio deprimida da coisa, tá? Mas os capítulos mais importantes é o da morte dele, que ele descreve, né? Faz muitas alusões à Bíblia, à literatura, outras obras literárias. Essas tentativas de guinadas na vida dele, essas engatadas que não dão certo. O narrador, como eu comentei, primeira pessoa, narrador personagem e observador. Portanto, é aquele narrador onisciente, que é o que sabe o que os outros estão pensando e o que os outros estão sentindo, até porque ele morreu, né? Então agora ele é como se ele tivesse passado dessa para outra, e agora de lá ele tem visão de tudo aquilo, ele sabe que todo mundo pensa e sente, que é o próprio Brás Cubas. O tempo, nós temos o tempo cronológico a partir da narrativa da infância dele, que conta da infância até a morte dele novamente, que é o último capítulo, mas no começo tem essa questão do tempo cronológico, que é o morto que está lembrando e conta o que lembra. Então isso é um tempo é um tempo psicológico, perdão, que é essa lembrança. E quando ele começa a falar com o leitor, então, meu leitor amigo, tipo, agora estou eu aqui falando com você morto, mas naquela época eu estava fazendo isso, isso e isso, tá? Então nós temos os dois tempos, o cronológico e o psicológico. Em termos de espaço, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, né, que tem a Casa do Catete, tem não sei aonde lá em Botafogo, né? Então é legal que para quem não é carioca, conhecer um pouquinho dessa geografia do Rio de Janeiro, para ficar legal conhecer o que significa cada bairro, né? E Coimbra, que foi onde ele se formou em Direito. Uma análise, né? Por ele estar morto, o narrador se desprende de valores e morais, e por isso conta as coisas como foram, de modo irônico, sarcástico, hipócrita e desiludido. Por quê? Ele é hipócrita porque ele não assume os arrependimentos. Ele não assume assim, eu não beijei a Eugênia porque eu não fiquei com ela porque ela era coxa e eu tinha vergonha e eu me arrependo. Não tem isso, tá? Diálogo com a obra, né? Pode dialogar com a Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz, né? Que é mais ou menos, aí você pega o personagem do Jacinto. É do Jacinto? Jacinto. Jacinto tá lá em Paris, nasce no meio da riqueza, no meio do luxo. E aí tem uma hora também que ele vê, tá sem sentido na vida e tal. Só que aí, como já é uma obra bem mais madura, já tá no final do realismo, né? Uma obra madura dessa de Queiroz, ele vai na história, né? O Jacinto volta pra terra dele, pra Tormes, e aí ele meio que se redescobre. Tem aí uma redenção, que é quando diz, até com essa de Queiroz faz as pazes com Brás Cubas. Né? Então é muito interessante essa questão da desilusão. No caso do Curtiço, como é contemporâneo, o Curtiço ele é naturalista. O naturalismo e o realismo, a gente comenta que são faces diferentes, lados diferentes de uma mesma moeda, que é essa moeda da sociedade, de análise da sociedade. No caso, o realismo aborda do ponto de vista psicológico e o naturalismo do ponto de vista biológico, tá? Então dá para dialogar bastante também, tá? Meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Falei do que é mais importante realmente, essa questão da desilusão, dessa hipocrisia da sociedade, por isso que não tem nada papapá, a gente acha que é um livro chato, né? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande, tchau, tchau.